Oi, gente, bem-vindos. Eu trouxe o Alessandro Cândido, mais conhecido como Bolinha, para poder falar pra gente sobre tudo que você escolheu para fazer na vida. Tem a ver com arte, comunicação e cultura, não é isso? Muito bem-vindo. Nós estaremos lançando essa entrevista um dia antes do segundo lançamento do seu filme, né? O dinheiro compra tudo, mas daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa parte. E obrigada por ter aceitado o convite. Gabi, primeiro, obrigado pelo convite, de poder estar aqui falando um pouco do meu trabalho. E você sabe que outras ocasiões, a gente conversando, eu até já te disse que eu não sou muito de expor a minha vida pessoal, né? Mas a minha vida profissional mesmo. Mas, devido ao trabalho brilhante que você tem feito, eu não poderia deixar de aceitar o convite e poder falar um pouco mais, né? As pessoas poderem conhecer um pouco mais do Bolinha, além do Bolinha artista, né? Do Bolinha gestor público, enfim, do Bolinha do povo, né? Vamos começar falando sobre quando surgiu essa paixão pela arte. Não, essa paixão já nasceu comigo, não sei nem te... Você já nasceu palhaço, então? Já nasci palhaço, entendeu? Então, assim, alguns artistas se descobrem um pouco mais tarde, outros um pouco mais cedo. Eu já nasci fazendo graça, fazendo palhaçada, e eu sempre gostei de ver as pessoas felizes, né? Rindo daquele meu jeitinho, já pequenininho, gordinho, todo atrapalhado, e desde criança mesmo. Aí na escola, toda apresentação que tinha, Dia dos Pais, Dia das Mães... Estava eu lá me oferecendo para recitar um poema, para cantar uma música. A gente está no espaço, que eu acho que é o espaço que você mais se sente à vontade. Por isso que eu quis fazer essa entrevista aqui, porque eu falei, nada melhor do que a gente fazer uma singela homenagem a você no espaço que você mais se sente à vontade e que você mais gosta de ficar, que é dentro do teatro. Esse palco aqui, Gabi, para mim, ele é sagrado, assim como é uma igreja. Para nós artistas, um palco de um teatro é sagrado. E eu sempre sonhei estar nesse palco e em outros palcos do Brasil afora também. Mas tudo começou exatamente aonde a gente está, não é? Profissionalmente, no ano de 1994, assim quando, na época, então, o prefeito Sodino Vieira estava promovendo um evento aqui no teatro, que era sobre o cinquentenário de Quirinópolis. A cidade estava completando naquela época 50 anos, e foi contratado o Hugo Zorzetti, que já falecido, o meu mestre de teatro, ele que é o responsável de implantar o curso de arte cênica no estado de Goiás, e ele foi contratado pelo então prefeito Sodino Vieira na época, para dar um curso de teatro em Quirinópolis, um curso profissional. E já naquela ocasião eu me inscrevi, porque eu vi como oportunidade única. Aí você falou assim, pronto, essa oportunidade que eu tenho de poder aprimorar Exato. A minha arte. Porque até então eu tinha aquela arte amadora, lá na escola, fazendo pecinhas de teatro, aquela coisa toda sem conhecimento, sem técnica, né? E foi a oportunidade que eu vi de me profissionalizar, né? De aprofundar um pouco mais nas artes cênicas e realizar a minha paixão, que era o teatro. Então, naquela ocasião, eu participei da oficina de teatro, desse curso, e nós fizemos então a peça de Brasil de Cabral ao Escambau, que era uma comédia que satirizava a descoberta do Brasil. E no dia seguinte daquela data, Eva Vilma e Carlos Zara, da Rede Globo, iriam se apresentar aqui nesse palco com a peça Cartas de Amor. E eles vieram um dia antes para a cidade e avisaram eles, olha, o grupo de teatro da cidade vai se apresentar. E eles gentilmente fizeram questão de assistir a apresentação, né, dos nossos artistas. E naquela peça eu fiz 5 personagens diferentes. Na mesma peça? Na mesma peça, 5 personagens diferentes. Só que a minha parte na peça era a parte de levar a alegria, a graça para o público, não é? Meus personagens todos foram engraçados. E eu me lembro que eu tinha que descer no meio da plateia, vestido de índio. Então assim, eu tinha que brigar com o Cabral, né? E Eva Vilma estava nessa primeira fileira, com o marido dela, o Carlos Zara. Eva Vilma tinha saído da novela Indomada, que foi um sucesso na Rede Globo.
e eu tive o prazer de ver ela na plateia com o Carlos Zara, que estava numa minissérie, agora não me recordo o nome. Mas, assim, para mim foi muito importante ter ela na plateia, né? E assim que terminou o espetáculo, eu estava no camarim e eu ouvi um toque-toque na porta. Quando eu abri, caramba, era a Eva Vilma e Carlos Zara. Eles foram até você te parabenizar. Me parabenizar. E eu fiquei surpreso, porque ela é grandona. Ela é grande. Né? E eu abri a porta, eu vi a Eva Vilma, o Carlos Zara, o prefeito Sodino Vieira, e ela pegou e falou assim pra mim: você que é o Índio Washington? Né? Falei: sou eu. Aí ela falou assim: olha, parabéns. Nós artistas no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente tem o hábito de ir no camarim cumprimentar um colega artista por um trabalho bem executado no palco. E naquela ocasião ela ainda disse, falou assim: olha, esse menino está desperdiçado aqui em Quirinópolis, arruma uma bolsa de estudo para ele, manda ele para São Paulo, manda ele para o Rio, porque logo logo vocês vão ter notícia boa dele, porque ele leva a gente para comédia, ele é muito engraçado. Mas naquela época só ficou no elogio da Eva Vilma mesmo. Você não conseguiu uma bolsa? Eu não consegui, enfim, ninguém me ajudou na época, né, de uma família muito pobre, do Monte Simples, e a minha realidade era só aqui mesmo. Jamais eu poderia me ver em São Paulo, Rio de Janeiro, estudando teatro, porque minha família não tinha condições, né, de me mandar para lá. A gente passava necessidades até de alimentação. Na vida, eu gosto de deixar Deus no comando, sabe, Deus no comando. E é Deus que me guia para onde eu vou, né? Então, oficialmente, profissionalmente, comecei minha carreira em 94, né, no ano de 94. Depois, em 96, eu me tornei radialista. Foi quando eu entrei na Alvorada FM, em janeiro de 1996. Assim que eu cheguei lá na rádio, através das mãos do meu amigo Elias Cândido, que me levou para a rádio, me apresentou para a diretora. Ah, ele que foi seu padrinho, então. Isso. Ele me levou para lá, falou: Bolinha, ó, surgiu uma vaga no departamento comercial. É uma maneira de você entrar na rádio. E então lá ele me apresentou para a Zélia Teodoro, né, a primeira dama Zélia, e eu pedi oportunidade, logo ela me contratou e aos pouquinhos eu fui me tornando o radialista que eu sou hoje. Depois, posteriormente disso, eu vim perder minha mãe de uma forma muito trágica, que me causou uma perda na minha vida muito grande, e eu fiquei, vamos dizer, naquela época até sem norte, né, que a minha mãe trabalhava na prefeitura, ela era varredeira de rua, minha fortaleza. E eu perdi ela naquela ocasião. Então, meu sonho artístico, tudo eu deixei para depois. E fiquei um pouco assim, meio sem norte na vida, abalado, e veio um circo para a cidade. E naquela época eu já era palhaço, porque eu já era palhaço, eu formei uma dupla de palhaço com o Juliano. E a gente criou a dupla de palhaço Xereta e Mutreta. E como eu não queria ficar na cidade, porque tudo me lembrava minha mãe, eu vou respirar novos ares. E fui pro circo. Fui pro circo, e daí eu me tornei o primeiro artista circense de Quirinópolis. Fui ser palhaço de circo, tentei ser trapezista, mas caí do trapézio, machuquei minha cara, porque eu caí na rede, não me explicaram como é que aquela é uma rede de nylon que corta, né, que a minha cara ficou toda cheia de risco assim, né? Mas assim, eu queria ser aquele palhaço do trapézio, aquele que fica sem a calça, que faz a graça toda. Não deu certo. Não deu certo. Aí eu tive que ser palhaço no picadeiro mesmo. No chão. E era ali que eu fazia graça e brincava com as crianças, com os outros palhaços do circo. E quando a gente ficava mais de uma semana, por exemplo, numa cidade, a segunda parte do espetáculo eram os dramas que tinham antigamente, as peças de teatro aconteciam nos cinemas, aí tinha os dramas. E eu lembro que eu fazia um cangaceiro, bichona, né, e eu entrava no palco. Você também continuava sendo o comediante. O comediante, né? Ou era o palhaço ou era o ator, mas sempre fazendo a comédia. E eu entrava no palco fazendo um cangaceiro, a minha espingarda era mole, né? E o pessoal ria daquilo, eu entrava aquela espingarda mole. Aí eu entrava todo desmunhecando, né? Eu falava: eu vou matar, né? Então tinha que fazer aquela graça toda, e o público adorava aquilo. Então eu fiquei por volta de um ano e pouquinho no circo, voltei para Quirinópolis, né? Depois fui embora de novo, me deu uma doida, né? Eu falei: agora o Bolinha vai virar cigano, né? Eu saí viajando. Aí foi onde eu fui para Goiânia, e eu vi a necessidade de voltar para o meu teatro. Aqui. Mas você foi fazer o que em Goiânia? Fui fazer curso, fui buscar aprimoramento, novas técnicas de teatro. E lá eu fiz um curso no Martins Sererê,
né, no Centro Cultural Martins Sererê, com a atriz espanhola Carmen Castilho. Ela veio dar essa oficina, a gente não entendia quase nada do que ela falava, o espanhol dela era muito era enrolado. Bem afiado mesmo. A gente não entendia muito, tinha até um tradutor na oficina. E naquela ocasião a gente fez a oficina, né, que era uma oficina que ia abrir oportunidades para novos artistas do estado de Goiás. E na ocasião estava até eu tinha alguns artistas da cidade também, mas outros já desistiram pelo caminho, e eu continuei. Naquela época a gente tinha que fazer uma peça, que era a prova final, e nessa peça nós optamos em fazer uma cena do filme Tudo ou Nada, que eram amigos que perderam tudo, ficaram quebrados, sem dinheiro, sem nada, tinha que fazer alguma coisa para reverter a situação. E no palco a gente teria que fazer um striptease, que era uma cena do filme. Você fez? Aí eu fiz o striptease. Imagina eu gordinho, isso é uma coisa linda fazendo striptease, né? A gente, enfim, montou um grupo de gogo boy, a gente ia dançar, né? E tá aquela música do macho, macho, man, aquela coisa toda. E eu entrava e o que acontece? A gente ficou pelado completamente de cueca, rindo, né? A gente ficou pelado completamente de cueca. Não, mas aí a diretora, cueca. A professora, não, só de cueca. Ah, só de cueca. Pelado de cueca de meia, uma coisa linda, né? Horroroso. Homem de cueca e meia pelada. Aí uns magros demais, outros gordos demais. Eu era o mais gordinho. E o que acontece? Naquela ocasião a professora falou assim, olha, vocês têm que fazer o striptease real. Ficar nu. E caramba, como é que eu vou ficar pelado de frente, fazendo um ar-condicionado do teatro ligado do 12? Como é que faz tirar a cueca? Eu fiquei pensando que aquele frio danado não ia ficar legal, né? Não ia ficar legal, a impressão não ia ficar muito boa, né? Aí a diretora falou, não, mas eu posso fazer o meu striptease de costa. De costas? De costa. Ela falou, não, tá, é um meio nu no teatro, né? É um meio nu masculino. Então tá, ela falou, pode, mas tem que tirar a cueca. Tá, beleza. Então todo mundo dançando, todo mundo ficou de costa, né? Pra ficar pelado, todo mundo baixava a cueca e saía correndo. Com a bunda para a plateia? Com a bunda para a plateia, a gente fazia ali um bundaço, né? E tinha que sair correndo. Aí o que acontece? A gente saía correndo para a coxia, mas o que acontece? Quando foi lá na coxia, eu escorreguei por causa da meia, e depois que esse colega tudo pelado, ficou tudo em riba de mim, com bunda e tudo, né? Ficou aquela coisa que o pessoal foi ao delírio no teatro. Porque a prova foi com plateia, não era só os artistas, né? Enfim, tinha a plateia assistindo. E o pessoal achou aquilo o máximo, porque achou que eu tinha programado aquilo, mas não foi. Aquilo aconteceu. Foi um desastre na minha carreira artística. Eu tive vontade de me especializar, de buscar conhecimento nas artes cênicas e voltar para Quirinópolis, entendeu? E fazer com que outros artistas tivessem a oportunidade que eu não tive, né? Assim como a Eva Vilma falou, manda ele para São Paulo, para o Rio, eu não tive oportunidade, ninguém me estendeu a mão, ninguém me mandou para lá, né? Eu queria ser a pessoa que pelo menos preparasse o sonho de outros artistas aqui. Sabe, estou feliz aqui, porque outros podem ter oportunidade que eu não tive, através do meu trabalho. Então hoje, quando se fala Bolinha no teatro, acaba que o meu nome virou uma referência nas artes cênicas do estado de Goiás, não só em Quirinópolis, mas em Goiânia, na Federação de Teatro. Quando fala-se o meu nome em Goiânia, graças a Deus eu tenho uma boa amizade, meu nome é muito bem visto na cultura do estado, a exemplo que a própria trupe Bolinha de Teatro foi tema de discussão de um grupo da Universidade Federal. Eles estavam debatendo grupos que se mantinham no interior do estado sem apoio do governo ou de prefeituras, né? E a trupe foi considerada uma das melhores equipes de teatro, né, autossustentável do interior. Você é fundador de duas companhias de teatro, a Trupe Bolinha? Trupe Bolinha de Teatro. Trupe Bolinha de Teatro e Anjos do Riso. E o Anjos do Riso. As duas, elas apareceram, você fundou elas em momentos diferentes. Em momentos diferentes, mas são irmãs. Mas são irmãs. São irmãs. Na verdade, quando eu vim de Goiânia para cá, eu criei o grupo Átrium de Teatro. A trupe se chamava Átrium de Teatro. Mas quando a gente completou 20 anos de carreira, quando eu completei 20 anos de carreira, eu vi a necessidade de mudar o nome do meu grupo de teatro para um nome mais popular. E algo que lembrasse quem era o diretor e o fundador. Então, na época medieval, existiam as trupes de teatro, as trupes mambembes, teatro mambembe, né, que fugia da opressão, né, e esses artistas saíam
carruagens apresentando de cidade em cidade sendo perseguidos, ou pela igreja, ou pelo governo, né? Então onde surgiu aquelas trupes mambembes. Aí foi onde eu coloquei trupe Bolinha de Teatro, que trouxesse o meu nome, quando for divulgado, é a trupe do Bolinha, que é o diretor, o Bolinha, né? Então trazer o meu nome. Aí depois, num determinado momento, eu senti a necessidade, um dia eu vendo um documentário na televisão dos Doutores da Alegria de São Paulo, que é o grupo pioneiro no Brasil, que inclusive o trabalho deles foi inspirado no filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, do Robin Williams. Eles criaram lá o projeto dos médicos da alegria, né, os doutores da alegria que vão no hospital. Eu falei, por que não criar aqui? Eu já tinha minha turma de teatro, meu elenco, né, de atores e atrizes sempre muito bons. Aí eu conversei com ele, gente, vamos criar. E tem um amigo meu que começou a fazer teatro comigo, que é o Marcelo Briotto. Aí, no primeiro mandato do prefeito Gilmar, a então secretária da Saúde era a Nicolina, eu apresentei um projeto para ela, né, do Anjos do Riso. Aí ela falou, não, então eu falei, eu preciso que traga o Marcelo de Uberlândia para cá para dar um curso de clown, porque no hospital a gente não fala palhaço, a gente fala o clown, né? O palhaço é o clown. Não sabia. Porque é a forma diferente de você trabalhar, do que no circo é uma forma e no hospital é outra. Então, no circo é palhaço, no hospital é o clown. Então ele deu um curso pra gente como se comportar no teatro ou no hospital, como abordar um paciente, enfim, como fazer que o paciente se sinta melhor no tratamento da alegria, o que pode e o que não pode, porque você se depara com várias situações, às vezes o paciente está muito debilitado, né, muito doente, família desesperada, às vezes o paciente até fragilizado, sem esperança. Então você tem que saber como abordar, né? E na época foi aprovado pela secretária Nicolina. Veio com essa intenção, então. Veio com essa intenção. De levar para o hospital e trazer alegria para as pessoas. Isso, era humanizar o ambiente do hospital, levar esperança através do riso, né, da piada, a gente brincava com os pacientes e muitos se sentiam bem. Mas o projeto fez tanto sucesso que naquela ocasião a TV Riviera, na época se chamava Riviera, hoje a Anhanguera, TV Anhanguera de Rio Verde, né, veio até Quirinópolis para fazer uma reportagem sobre o Anjos do Riso, né, como era o nosso atendimento no hospital, como a gente se transformava, né, em médicos da alegria, da felicidade, né? E a reportagem ficou tão boa, agradou tanto, eu acho que os diretores da emissora, que passou a nível regional em Rio Verde, para a nossa região, e logo depois a mesma reportagem foi passada no Bom Dia Goiás para todo o estado, e depois no Jornal do Almoço para todo o estado. Então, quer dizer, foi repetida 3 vezes a reportagem do Anjo do Riso. Consequentemente, o Jornal Popular, que é de maior circulação no estado, né, interessou em fazer também uma reportagem com a gente. E dedicaram meia página do Magazine, que é o caderno de cultura do Popular, para falar sobre o Anjos do Riso, quer dizer, meia página. Né? Então isso para nós foi muito gratificante na época, porque vem como uma valorização do nosso trabalho, como um reconhecimento, porque era um trabalho voluntário. Né? Eu me recordo aqui, Gabi, de um episódio que chegou eu e os outros, né, Anjos do Riso na enfermaria infantil, e tinha um menininho especial internado. Ele já estava internado há praticamente mais de um mês. E todo sábado que a gente fazia visita, ele estava lá. E teve um sábado que a gente se emocionou muito com aquele menininho. Porque a alegria dele era tão grande de ver a gente ali, de brincar com a gente pegava uns balões, uns brinquedinhos, brincava com ele. E a mãe dele achava aquilo o máximo, porque era o momento que o menino manifestava alegria, era quando a gente estava lá. Só nesse momento. Na próxima semana que a gente foi fazer o nosso atendimento, ele não estava mais lá. E a gente pensou que ele tinha se recuperado, estava em casa. Mas não, a gente ficou sabendo que ele tinha falecido. E, consequentemente, uma das palhacinhas, né, que foi a Tamires, ela ficou sabendo e encontrou a mãe desse menininho na rua. E ela falou assim, olha, por que vocês não foram lá no velório do meu filho, vestido de palhaço? Ela falou assim, não, a gente não foi, porque primeiro a gente não sabia, a gente não vai, porque às vezes algumas pessoas poderiam entender como abuso da nossa parte. Ela falou assim, não,
Porque as únicas horas que eu vi meu filho sorrir e brincar foi com vocês. Foi quando os Anjos do Rio estavam com ele. Então, é um episódio que me marca muito, né, nesses mais de 10 anos do Anjos do Rio. Né? Então, a gente trabalha com alegria, trabalha com a dor também, né, do sofrimento, a morte. Né? Mas faz parte da vida. E a gente teve que enfrentar isso daí, mas acredito que a gente fez muito bem, porque as pessoas cobram muito da gente. Você é responsável por criar, junto às vezes com outras pessoas também, vários projetos culturais e festivais. Mais de 15 projetos. Né? É os que eu lembro. É o que você lembra. Esses projetos todos, você sentia necessidade de desenvolver eles aqui dentro da cidade? Sim, até para valorizar a nossa cultura, para fomentar e fazer que novos artistas surjam nesses projetos, nesses festivais. Olha, Gabi, eu comecei a minha dedicação à cultura, como eu disse, no mandato do prefeito Sodino Vieira. E trabalhei com todos os outros prefeitos de lá para cá. No primeiro mandato do prefeito Odair, eu fui convidado por ele, pela superintendente da cultura da época, Daniela Crozara, e o Júnior, que era o maestro da banda. A gente foi convocado pelo prefeito para criar um festival de música. E naquela ocasião, nós três criamos o Canta Aqui, que é o Canta Quirinópolis Festival de Música. Eu sou um dos criadores, eu não sou o pai da criança sozinho, não. É por isso que eu falei que eu junto com outras pessoas e outros projetos. Então, assim, eu criei o Canta Aqui, depois foi criado através de um projeto da Câmara de Vereadores, pela vereadora Osana Gomides e alguns artistas da dança, criaram o Dança Aqui. Mas aí o projeto foi preciso de uma reformulação. E eles precisavam de alguém com experiência em projeto para poder dar uma cara nova para o Dança Aqui. E naquela ocasião eu abracei o Dança Aqui como filho, né, e reformulei todo o projeto, portanto que nós fizemos 2 edições do Dança Aqui, regional, com participação de 10 cidades, e o festival cresceu na nossa mão, com a nossa direção. Então de lá para cá eu trabalhei com todos os outros prefeitos, né, que passaram na administração da nossa cidade. Sempre todos me convidaram para de alguma forma estar colaborando na cultura, criando festivais. E até então, no primeiro mandato do prefeito Gilmar Alves, ele me convidou para fazer parte da equipe de cultura dele. E naquela ocasião nós criamos o Festec, que é o Festival de Teatro Escolar, o Prêmio Tec, que é o Prêmio de Teatro Quirinópolis, nós criamos o Fespoé, que é o Festival de Poesia Encenada, nós criamos o Dubla Aqui, que é o Festival de Dublagem, nós criamos o Projeto Serenata, que é o Projeto Serenata, nós criamos o Dança Comigo, que é um projeto de dança de salão, né? Nós criamos o Expo Arte, que é a Exposição de Artes Plásticas Quirinópolis, o Foto Aqui, que inclusive vai ser realizado esse ano agora, que é um concurso de fotografias. Esse ou 2019? Agora 2019. 2019. Então, nas minhas contas, eu criei mais de 15 projetos e a maioria deles foram realizados, né, no governo do então prefeito Gilmar Alves. É a primeira vez que você é superintendente da cultura ou desde o primeiro mandato do prefeito Gilmar que você é superintendente? Não, no primeiro mandato do prefeito Gilmar, eu assumi a coordenação, né, a coordenação de projetos culturais, foi onde a gente criou esses projetos. Né? Então, na atual gestão do prefeito, ele me convidou para assumir o Teatro Municipal. Né? Então, aqui nós estamos na função de diretor de teatro, nós estamos na função de superintendente de cultura, de coordenador, devido à vasta experiência que a gente já tem na área, né? Que você já tem na área. Isso. Então fui convidado por ele, estamos aqui, minha vida pública se deu a partir do primeiro convite que ele me fez, e estou aqui fazendo o possível para valorizar a nossa cultura e o nosso artista. Personagem marcante na sua vida? Ai, caramba! Todos são especiais, até porque cada um marca a gente em épocas diferentes da vida. Né? Porque eu comecei no rádio, como eu disse, quero até agradecer a Zélia pela oportunidade, né, que ela me deu na Alvorada FM, e hoje o meu nome está entre os maiores radialistas que já passaram pelos microfones da comunicação de Quirinópolis. Meu nome é tido como um dos radialistas mais populares, né, porque o meu programa é bem pro povo. Né? Na primeira semana de novembro, você lançou o seu filme, seu primeiro longa-metragem, né? O Dinheiro Compra Tudo, que você dirigiu, você produziu.
Você escreveu, você fez Atuei, tudo. fiz tudo. Você atuou, Horácio. Coronel Horácio, né? E uma produção independente. Independente. No lançamento você se emocionou, você chorou. Talvez, não sei, mas será que é o projeto mais importante da sua vida? É esse? Talvez. Talvez, eu não sei o que Deus está reservando para mim. Momento... Às vezes tem outros ainda maiores pela frente, né? Mas eu acho que no momento, é como eu te disse, tem coisas importantes em cada fase da nossa vida. E nessa fase, nesse momento agora, sabe, é o cinema, porque é uma linguagem diferente do que eu já faço, que é o teatro. E realmente, Gabi, você que está nos vendo agora nesse momento, quando eu vi esse teatro aqui lotado, estava lotado. Lotado, no dia do lançamento, as pessoas pagaram para vir, né, para assistir o primeiro filme gravado em Quirinópolis com artistas da cidade. Até então, minhas peças costumam todas lotar, porque eu já tenho um nome constituído, né, com credibilidade. Quando falo, é peça da trupe do Bolinha, o público vem porque sabe que é coisa boa. Né, ao longo desses mais de 25 anos, qualidade, né, já tem qualidade o nosso espetáculo. Mas filme é o primeiro longa-metragem. E depois eu fui convidado então pela Marli Rios, que estava com o projeto Goiás Boa Imagem, e eu estava dando uma oficina de teatro na cidade de Caçu. E lá eu fui homenageado pela prefeita de Caçu. Ela até mencionou que havia uma diferença do antes e o depois do Bolinha na cultura de Caçu. Fiquei muito feliz com aquilo. E ao vivo, perante um público muito grande, ela me convidou para dirigir um filme que era um documentário sobre os 100 anos de Caçu, né? Então a professora Neuba fez o roteiro, né, desse documentário, que mistura filme e documentário, com a supervisão da Marli Rios e da Dalvina, que é a esposa do vice-prefeito lá de Caçu. E então eu dirigi o filme, 1h38, está no YouTube, o pessoal pode ver lá, documentário, filme Caçu 100 anos. E a gente já tinha parte do equipamento, que a gente tinha comprado o equipamento para gravar o filme de Caçu. Aí eu falei assim, caramba, eu tenho um equipamento aqui para fazer cinema, bora fazer cinema, né? Aí as ideias começaram a explodir na minha cabeça, de roteiros, foi onde me veio o roteiro do Dinheiro Compra Tudo. Aí eu escrevi, né, toda a história, elaborei os personagens, enfim, criei como cada um deveria agir durante a história. E, Gabi, eu não esperava que a história fosse agradar da maneira que foi. Por quê? Veja bem, a gente tem uma mania de pensar que artista de casa, né, o santo de casa não faz milagre, né? Quer dizer, a prata da casa não tem valor. Mas, Gabi, isso está mudando também. Está mudando também a cultura na cabeça das pessoas. Então, eu pensei assim, gente, será que o pessoal vai pagar para ver um filme, né, feito aqui na cidade? Com medo, porque sério? Eu fiquei com receio. Fiquei com medo. E caramba, o pessoal fala assim, isso é uma porcaria. Eu não vou gastar 10 reais para ir lá ver uma porcaria de um filme de Quirinópolis, não. Porque para mim, na cabeça das pessoas, o filme ia ser uma porcaria, amador, mal feito, de qualquer jeito. E as pessoas, não vamos lá ver isso não, gastar dinheiro com isso não, perder tempo com isso não. Né? Mas enfim, fizemos, demoramos desde novembro do ano passado que a gente está na produção desse filme, né? Então fazer um longa-metragem de quase 2 horas é difícil, porque você tem que gravar várias vezes, são vários ângulos. Fora que você, né, também dirigia, se atuava, você dirigia, né? Então assim, naquele momento você tinha que fazer várias coisas. Várias funções, dentro do filme. Né? Então não foi fácil reunir o elenco da cidade, escolhi o Tocozinho, porque eu tenho uma paixão pelo Tocozinho também, que às vezes o Tocozinho fica muito esquecido para lá, o povo só lembra de Tocozinho quando tem festa lá, quando tem baile, quando tem festa junina, quando tem festa de reis, que o pessoal lembra que existe o Tocozinho. Né? Falei, não, vamos lembrar do Tocozinho de outra forma. Eu fui lá, conversei com o Tocó, que é o fundador da vila, né, pedi o apoio dele, ele me deu apoio, a esposa dele ficou louca para Dona Ana para participar do filme, portanto ela cachê ela do filme. Fui lá, conversei com o Taíco da venda, que todo mundo tem que comer um pastel lá no Taíco, coloquei o Taíco no filme. Fui lá no Jorcelino da venda, onde parte do filme também passa, tem até um assassinato lá na venda, conversei com ele também, apoiou, ele participou do filme. Então fiquei surpreso, que é o primeiro filme, né? Primeiro filme da cidade, e praticamente lotou o teatro. O público ficou até o final para ver realmente a cena final, o que acontecia com o Coronel Horácio, o que acontece com ele no final, né?
E, enfim, sucesso de público, de crítica. No outro dia você só via coisa boa na internet. As pessoas comentando. Pessoal comentando, elogiando. O meu trabalho hoje é sucesso, sabe? Então, assim, eu encaro isso com uma forma muito natural. De maneira alguma me coloco melhor do que ninguém, nem melhor do que a minha equipe. Né? Porque é um trabalho em conjunto. Se o filme for o sucesso que é, se as peças são o sucesso que é, graças ao trabalho de toda a minha equipe. Eu consegui reunir um elenco, eu consegui reunir a equipe técnica, a exemplo que é o Alex Dias, né, abriu a Movicine só para editar os filmes do Bolinha, para fazer os efeitos especiais. Então a gente conseguiu reunir todo mundo daqui. Criamos hoje uma indústria de cinema e de teatro, cultura na nossa cidade. Eu não fiz pelo dinheiro, até porque o nosso objetivo é concorrer nos festivais, é levar o nome da nossa cidade para fora como cinema. A minha vontade é fazer em Quirinópolis realmente uma indústria de cinema, um grande estúdio de cinema até para fazer filmes maiores. Por quê? O cinema, o teatro, a cultura em si, ela emprega pessoas, ela gera renda, né? Então, quer dizer, tudo isso vai voltar de benefício para a nossa cidade. Foi convidado para ir para o Cinecultura em Goiânia. É esse mesmo nome? Cinecultura. Você esperava que fosse ser tão rápido assim? Não. Antes de lançar, não foi? Só veio, o convite veio antes do lançamento. Só com antes trailer, da pré-estreia, né? Aqui, só através do trailer. E você foi convidado. Porque é o seguinte, o Alex da Movicine, ele fez o filme nos padrões, né, de cinema mesmo. E, enfim, você sabe que a internet esparrama para tudo quanto é lado, né? E eu tenho uma amizade em Goiânia com a galera de cinema, o Eudaldo Guimarães, que é cineasta há mais de 30 anos, e é um dos criadores do FICA, o Festival Internacional. E ele viu o trailer, né, entrou em contato com o Alex, entrou em contato comigo, falou: Bolinha, mas o seu filme é muito bom. Pelo trailer aqui eu gostei muito da história, e você tem que lançar esse filme em Goiânia. Eu falei assim: Eudaldo, eu não tenho condições agora de lançar em Goiânia, até porque o dinheiro que eu tinha eu gastei no filme. Aí para lançar em Goiânia, locar um cinema, convidar a imprensa, fazer o lançamento, isso gera um custo. Ele falou assim: não, pode ficar tranquilo que imprensa... Eu resolvo pra você. Eu resolvo, o cinema, eu vou reservar o cinema, você não vai gastar nada, e é só você trazer os artistas. Então, quer dizer, se para ele, que é um cineasta com mais de 30 anos de profissão, convidou o meu filme para ser lançado em Goiânia, acredito eu que o filme deve ser bom, né? Porque se ele gostou, ele sendo cineasta, ele gostou, e ele mesmo se prontificou a lançar em Goiânia, o filme é bom. E eu também, sinceramente, Gabi, eu não esperava o filme ser convidado para ser lançado na capital do estado. Era seu objetivo, a princípio, né? Mas você não imaginou que fosse ser tão rápido. Não tão rápido, nem quando, né? Não sabia. Então, assim, igual eu falei, é Deus no comando. Faz tudo com Deus no coração, sem maldade, que Deus abençoa. E as portas se abrem. As portas se abrem. Bolinha, quando foi que você ganhou o prêmio como melhor ator e qual foi a arte que você fez que você ganhou esse prêmio? Foi em 2001, né, no ano de 2001. Na época eu era diretor da companhia Carmelene de Melo de Teatro e a gente estava em cartaz com a peça Quem Casa Quer Casa, do Martins Pena. E na ocasião eu era diretor e fazia uma ponta no espetáculo. E na semana da gente ir para Goiânia, a gente apresentar em Goiânia e participar do Festival de Teatro do Estado de Goiás, promovido pela FETEG, que é a Federação de Teatro. Enfim, a gente, na semana, um dos atores que fazia o Sabino, que é um personagem gago, o pai dele não deixou ele ir, por ignorância. É o que nós estamos falando agora, mente fechada. O pai não deixou o filho ir, porque descobriu que o filho estava fazendo teatro, achou que aquilo era cor de viado, né? E não vai para Goiânia apresentar nada, que isso é frescura, viadagem, é coisa que ele tem que fazer. O pai dele não deixou ele ir. Tá, mas o festival estava marcado e a gente tinha que apresentar. Eu, como diretor do espetáculo, assumi, né, o papel de fazer o personagem Sabino, Quem Casa Quer Casa. E então, durante uma semana, eu fiquei me imaginando gago. E a gente foi então para Goiânia, participar do festival. A gente foi numa pobreza desgramada, sabe? Sem cenário, sem figurino. E eu passei necessidade de alimentação. Sério? Lá em Goiânia, que a gente ficou uma semana lá. Mas você vê, eu estava determinado em participar do festival.
Mas eu não fui para ganhar prêmio, porque eu sabia que lá a gente estava concorrendo com muita gente boa, com gente com mais experiência do que eu em teatro, que atuavam quase todo dia em Goiânia. E a gente no interior não, a gente atua mais pouco, né? Então não fui para ganhar prêmio. Ora, eu pensei nisso, confesso que não, entendeu? Eu pensei, não tem chance não, tem gente melhor lá, né? Pus aquilo na minha cabeça e pronto, né? Mas aí no dia do espetáculo foi uma surpresa muito grande, que o teatro lotado e o meu personagem era uma besta mesmo, né? Ele era muito engraçado por ser gago, o estereotipo dele era muito engraçado, usava suspensório e tal, e toda vez que eu entrava em cena, o público corria de mim. Só de você entrar, praticamente. Eu entrava em cena e falei, tô com cara de besta, né? O pessoal tá rindo, tá legal, vou aproveitar isso que eu tenho de ser feio cara de besta e usar ao meu favor, né? E comecei a fazer graça. E faltando 10 minutos para acabar o espetáculo, eu contracenava com um ator que chama Elismar, e ele muito grandão, fortão, e eu falei para ele, Elismar, aí a gente tinha que ter uma briga mesmo, né? 2 cunhados brigando. Aí você imagina um gago brigando, você entende o que o gago fala? Já não entendo normal o gago falando, né? Imagina ele brigando. Imagina ele brigando, porque você não entende o que ele fala, né? Eu falei assim, Josimar, eu vou partir pra cima de você, cara, na porrada. Você prepara que eu te moer no cacete. De verdade? Aí ele, de verdade. Não, Bolinha, mas faz isso não, você tá doido, que não sei o quê. Eu falei, não, se a gente não fizer pra valer, vai ficar uma cena muito sem graça, né? Vamos fazer real. E ele me deu uma gravata, eu usava uma peruca, né? E eu tentando sair dele, né? E gaguejando, e chamando ele pro pau mesmo pra briga e tal, né? Aí eu consegui sair da gravata dele. Quando eu saí da gravata dele, a minha peruca caiu, pá! Caiu. A plateia começou a rir. Sabe? A plateia começou a rir, que a minha peruca caiu. Aí o que acontece? Um bom ator, jamais ele para a cena ou quebra a cena para consertar um imprevisto desse. Eu, automaticamente, eu fui deslocando a marcação da cena e brigando e tal, e quebrar a cara, né, e tal. Aí eu brigando, deslocando a cena, peguei a peruca e pus na cabeça, só que eu pus a nuca pra frente. Aí com aquela cabeleira aqui, eu não tava enxergando nada, e eu dando porrada e a plateia levantou. Teatro inteiro, em peso. Eu não esperava de jeito nenhum. Faltando 10 minutos ainda para acabar a peça. O pessoal levantou e aplaudiu a cena de pé. Quer dizer, o ápice do espetáculo. E isso acontece muito com o ator consagrado. Quem era eu? Quem era eu, gente, naquela época? Ainda um anônimo, desconhecido na capital, né? E o público levantou e aplaudiu de pé. Aí acabou o espetáculo e a gente é examinado por uma banca, né? De professores de teatro, gente com 20, 30 anos de teatro. Já o prêmio já. Tava valendo. Aí um professor lá falou assim, olha, eu quero fazer uma pergunta pro diretor, e olhou pro grandão. Aí o Elismar falou assim, não sou eu não, é o Bolinho, que é o diretor da peça. Aí ele olhou pra mim e falou assim, puta que pariu, o gago? Ele achava que você era gago? Aí ele me questionou, puta que pariu, cara, achei que você era gago. Né? Você me convenceu. Então no teatro a gente trabalha uma coisa que chama fé cênica. Fé cênica é o eu acreditar. Eu acreditar e fazer o outro acreditar. E quando você tem fé, porque você acredita, não é mesmo? A fé religiosa. E a fé cênica no teatro é isso. É você acreditar que você é aquilo que você está fazendo. E fazer o público acreditar. Você fez com tanta por exemplo, intensidade. por exemplo, eu fiz o vilão, o Coronel Horácio. O público acreditou que eu era mau. Né? Então é a fé cênica. E a gente não pôde ficar nem um dia a mais depois daquele dia, que realmente esgotou todo o recurso que a gente não tinha financeiro. A gente teve que ir embora. E na outra semana eu tive o prazer, né, de... Eu andando na rua e todo mundo parabéns. E o parabéns do quê? O que tá não acontecendo? é meu aniversário. Mas você não tá sabendo do quê, caramba? Né? E eu, você ganhou o prêmio em Goiânia. Eu falei, que prêmio em Goiânia, caramba? Aí me mostraram no Jornal Popular. Tá lá, sai resultado do festival, né, promovido pela FETEC, Federação de Teatro de Goiás. Tá lá, prêmio melhor ator. Federação de Teatro de Goiás. Isso, olha a importância do órgão. Federação de Teatro de Goiás. Não é qualquer coisa não. Né? Então aí tá lá, melhor ator do estado de Goiás no ano de 2001, Alessandro Bolinha. E essa emoção? Né? A emoção foi muito grande, mas a pobreza também era tão grande, igual a emoção, que a gente não teve condição de ir para Goiânia para receber o prêmio. Para mim receber o prêmio lá. Você na não cerimônia. foi receber o prêmio? Não pude, ninguém me ajudou, né? Ninguém ajudou. Eu não fui lá nem para receber o prêmio e depois mandaram esse prêmio para mim, né? E eu só fiquei com o troféu na mão,
de melhor ator, mas eu não pude lá, né, enfim, agradecer os artistas, agradecer a imprensa de Goiás, que toda estava lá no teatro, esperando ver aquele artista novato, que era o Bolinha, mas o Bolinha não estava lá para receber o prêmio. Isso porque eu não tive apoio, entendeu? Te incomoda ainda? Me incomoda, porque na minha cidade, o qual eu sou artista e tenho muito orgulho da minha cidade e tenho feito tanto pela cultura, nos mais de 25 anos de vida pública, eu fiz muito pela cultura da minha cidade. E às vezes, igual eu te falei, nesses momentos aí, eu me senti desamparado, sozinho, sem apoio. Né, que eu não pude ir lá receber um prêmio, que não era só do Bolinha, mas era um prêmio, tá lá, Alessandro Bolinha, melhor ator de Goiás, da cidade de Quirinópolis. Com essas marcas doídas, né, que deixa na vida. Tem algumas coisas, tem. Eu acho que a gente não passa nessa vida sem ter tido sofrimento, sem ter tido frustrações. Sofri muito por gente, às vezes, né, misturar política no meio do teatro, da cultura. Eu acho que cultura não deve misturar política, entendeu? Não deve, não é? Porque cultura é cultura e ela é de todos, independente do partido político. Né? Eu sou um artista da cidade, eu não sou um artista do partido tal, né? Eu sou um artista da cidade, né? Da cidade, não de partido político. E as pessoas misturam. Sou um gestor público, recebi um convite. Porque recebeu o convite, né? Recebi um convite, fico agradecido. E aqui eu estou dando a minha contribuição como gestor público na cultura. Mas antes disso, eu sou um artista. E as pessoas não podem misturar. As pessoas não podem misturar. Eu sou muito grato, Gabi, a todos aqueles que fizeram parte da minha vida artística, porque minha vida pessoal vem, como eu te disse, uma família muito pobre, muito simples. A gente passou necessidade, né, até de alimentação, eu, minhas irmãs, né, com a minha mãe. Passamos muita dificuldade. Cheguei a viver praticamente adotado uma época em São Paulo. E, enfim, andei o Brasil com circo, conhecendo várias cidades. Mas eu sempre busquei estar retornando e trazendo o que eu aprendi de cultura lá fora e trazer para cá. Nunca esqueci a minha cidade. Sempre contribuí com a cultura. E eu agradeço a todos aqueles, sabe, agradeço mesmo de coração, o pessoal da rádio, né, a Zélia, né, agradeço todos os prefeitos com quem eu trabalhei, todos eles, né, todos eles que eu trabalhei, e, enfim, independente seja quem for, o trabalho foi voltado, foi para a cultura, não foi para nenhum nem outro, né, foi para a cultura, foi para as pessoas. Eu sou muito grato a Deus, como eu disse, tudo isso está acontecendo hoje. Porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu, né? Passei maus bocados, passei dificuldade, como eu te disse, para fazer a minha arte. Eu cheguei a passar fome, dormir com fome, sem saber o que ia ser do outro dia, né? Perdi minha mãe de uma forma muito trágica, que ela não chegou a ver o meu sucesso, né? A minha ascensão profissional. Ela não acompanhou nem a minha estreia no rádio, que ela morreu, né, meses antes de eu estrear no rádio. Ela conhecia alguma coisa minha do teatro, mas lá na escola. Não do Bolinha profissional hoje. Né, diretor da trupe, diretor da Bolinha Filmes. Tudo que você conquistou. Né, tudo que eu conquistei. Né, de hoje estar num cargo público, num órgão importante que é a cultura. Né, ela não cuidando disso aqui, desse lugar cuidando desse espaço que eu cuido com tanto carinho. Porque isso aqui é a casa do artista, né? Cuido com muito carinho mesmo. E agradecer. Quero agradecer aqui, independente de política, o Gabi, mas quero agradecer ao prefeito Gilmar por ter me confiado de estar aqui à frente do Teatro Municipal. Que é a primeira vez que um artista toma conta disso aqui. E obrigado por ter me convidado. Você chegou a falar comigo da outra vez, eu escapuli, desconversei, né, que talvez eu não queria nem fazer entrevista, mas você insistiu, né, Bolinha, vamos falar do trabalho. E obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que você tem feito, as outras entrevistas, com os seus convidados que você recebe, para poder falar um pouquinho de todo mundo, né? E obrigado por poder me entrevistar e contar um pouco de mim para as pessoas. É muita coisa para falar, só que tá ficando muito grande. É muito grande, não vai dar nem para colocar tudo, né? Eu sei. Mas assim, obrigado mesmo, de coração, viu? Obrigado. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais do Bolinha pessoa, do Bolinha profissional, artista, e dizer que às vezes as pessoas têm uma visão que não é real.
que não é real de mim. Não é. Às vezes muita gente me vê eu muito carrancudo, às vezes muito sério, que não é porque eu sou palhaço, humorista, que eu saio rindo na rua 24 horas, não. Tá? O humorista também tem mau humor. Eu sou um desses. Né? Eu acordo de mau humor, eu tenho problemas como todo mundo tem, né? Mas não quer dizer que eu sou uma pessoa, não. Eu sempre estou fazendo coisas para ajudar as pessoas, fazendo pela cultura, pelos artistas. E às vezes eu faço isso até na certa assim, a briga. Eu tenho que brigar para conseguir certas coisas. Mas a minha intenção não é de maldade. Não, eu te conheço. Nunca é. Eu te conheço e eu sei que você não é ruim. Meu coração é bom. Eu não sou o Coronel Horácio na maldade, sou muito bom. Mas às vezes o pessoal vê eu brigando porque eu estou lutando por uma causa que eu acho justa, que é a cultura, que é valorizar os nossos artistas. Tem gente da cidade, inclusive pessoas públicas, Gabi, que já usaram alguns meios e me criticaram. Mas são pessoas que nunca fizeram nada pela cultura. Eu estou há mais de 25 anos na cultura e fiz mais do que muita gente que critica, que nunca fez nada. Né? Então, como eu disse, às vezes o bolinha meio fechado é porque a minha função também implica responsabilidades. E às vezes essas responsabilidades pesam muito nos ombros. E às vezes você fica meio sério, você tem que pensar o que fazer melhor. Né? E às vezes eu tenho que brigar mesmo para conseguir. Às vezes, tudo na vida da gente tem que ter um pouquinho de briga também, viu? Tem. Se não brigar também, se não lutar também. Grandes revoluções na história do mundo foram conquistadas através da briga, da luta. Da luta. E isso é histórico, não é eu que estou inventando. Está aí na história para todo mundo saber. Muita coisa não foi resolvida só no diálogo, não. Foi mesmo na luta, na pancada, na briga, né? Porque senão a coisa não vai. Obrigada. Obrigado. Valeu, gente. Sucesso. Tchau, gente.